A prisão de um cidadão norte-americano em território chinês acaba de colocar mais pressão sobre uma relação que já vinha acumulando atritos nos últimos anos. O caso ganhou repercussão internacional não apenas pela detenção em si, mas pelas acusações apresentadas pelas autoridades chinesas. Segundo informações divulgadas por Pequim, o homem foi interceptado no aeroporto de Kunming sob suspeita de envolvimento em atividades que poderiam comprometer a segurança nacional do país. Mas o que realmente aconteceu? Trata-se de um simples processo criminal ou de mais um capítulo da crescente disputa estratégica entre China e Estados Unidos? As informações divulgadas pelas autoridades chinesas indicam que o cidadão norte-americano identificado como Minin foi colocado sob detenção após uma investigação relacionada a suspeitas de espionagem. O caso teria ligação com atividades desenvolvidas por meio de uma organização associada a estudos estratégicos na região de Myanmar, localizada próxima de áreas consideradas sensíveis para a segurança chinesa. A notícia provocou forte repercussão porque envolve um tema extremamente delicado dentro da política internacional. Acusações de espionagem costumam ultrapassar o campo jurídico e rapidamente assumem dimensões diplomáticas, militares e estratégicas. De acordo com a versão apresentada por Pequim, a prisão ocorreu após monitoramento realizado pelos órgãos de segurança do país. As autoridades afirmam que existiam indícios suficientes para justificar a abertura de procedimentos formais de investigação. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que a detenção foi conduzida dentro das normas previstas pela legislação nacional e que o consulado norte-americano foi oficialmente notificado sobre o ocorrido. Embora detalhes completos da investigação não tenham sido divulgados, o episódio chama a atenção pelo momento em que acontece. As relações entre as duas maiores economias do planeta atravessam uma fase marcada por desconfiança crescente. Questões ligadas à tecnologia, segurança, comércio internacional, inteligência e influência regional vêm ampliando as divergências entre Washington e Pequim. Nesse contexto, qualquer acusação envolvendo espionagem ganha relevância imediata. Especialistas em relações internacionais observam que casos semelhantes costumam gerar respostas políticas proporcionais à importância estratégica atribuída pelo país que realiza a prisão. Quando o assunto envolve segurança nacional, as consequências podem ultrapassar rapidamente o âmbito judicial. Enquanto o caso da detenção ganhava destaque na mídia internacional, outro movimento chamou a atenção. Autoridades norte-americanas anunciaram novas sanções contra indivíduos e entidades localizadas na China e no Irã. Segundo Washington, as medidas estariam relacionadas a investigações envolvendo a aquisição de materiais considerados sensíveis para programas militares iranianos. A decisão ampliou ainda mais o clima de tensão. Pequim reagiu criticando as sanções e classificando determinadas medidas como incompatíveis com princípios do direito internacional. Representantes chineses argumentaram que ações unilaterais desse tipo não possuem legitimidade quando não contam com respaldo de organismos multilaterais reconhecidos internacionalmente. Essa troca de acusações evidencia um fenômeno cada vez mais presente no cenário global. As disputas entre grandes potências deixaram de ocorrer exclusivamente por meio de demonstrações militares. Hoje, instrumentos econômicos, tecnológicos, financeiros e jurídicos também desempenham um papel central na competição internacional. Sanções econômicas, restrição de exportações, controle tecnológicos, investigações de segurança nacional, limitações comerciais. Todos esses mecanismos passaram a fazer parte da chamada disputa estratégica do século XXI. No caso específico da China, o país tem demonstrado disposição crescente para responder publicamente quando considera que seus interesses econômicos ou políticos estão sendo afetados. Ao mesmo tempo, Washington continua utilizando instrumentos financeiros como forma de pressionar governos, empresas e indivíduos considerados envolvidos em atividades contrárias para os interesses norte-americanos. Essa dinâmica criou um ambiente de confronto indireto que se estende por diversos setores: tecnologia, inteligência artificial, semicondutores, infraestrutura digital, rotas comerciais, segurança regional. Cada uma dessas áreas se transformou em campo de disputa entre as duas potências. A detenção do cidadão norte-americano surge justamente dentro desse cenário mais amplo.
Ainda que os detalhes completos do caso permaneçam sob investigação, a repercussão internacional demonstra o peso político que episódios desse tipo carregam atualmente. Para a China, o caso reforça o discurso de proteção da soberania nacional e da segurança interna. Para os Estados Unidos, a situação adiciona mais um elemento de preocupação dentro de uma relação bilateral já marcada por divergências significativas. O episódio também evidencia como a geopolítica moderna funciona de maneira muito diferente daquela observada décadas atrás. Hoje, aeroportos, centros tecnológicos, universidades, empresas privadas e organizações de pesquisa podem ocupar posição tão estratégica quanto bases militares tradicionais. A disputa por informações tornou-se um dos elementos mais valiosos do cenário internacional contemporâneo. Por esse motivo, acusações relacionadas à espionagem costumam gerar reações imediatas dos governos envolvidos. Outro aspecto relevante é a localização do caso. A região sudoeste da China possui importância crescente devido à proximidade com importantes corredores comerciais, áreas fronteiriças sensíveis e rotas utilizadas por diversos projetos de integração econômica promovidos por Pequim. Qualquer atividade considerada suspeita nessa área tende a receber atenção especial das autoridades locais. Enquanto a investigação avança, observadores internacionais acompanham atentamente os desdobramentos. Questões fundamentais permanecem sem resposta definitiva. Quais provas foram apresentadas pelas autoridades chinesas? Qual era exatamente o objetivo das atividades investigadas? Haverá divulgação de novas informações durante o processo? E, principalmente, o caso permanecerá restrito ao campo jurídico ou acabará ampliando ainda mais as tensões entre as duas maiores potências do planeta? Independentemente do resultado final, a prisão de Minin já se transformou em mais um símbolo da crescente rivalidade estratégica que marca a política internacional contemporânea. O episódio mostra que a competição entre China e Estados Unidos continua se expandindo para novas áreas, envolvendo não apenas comércio e tecnologia, mas também segurança nacional, inteligência e influência geopolítica. Em um mundo cada vez mais conectado e competitivo, acontecimentos como esse demonstram que disputas silenciosas podem produzir impactos tão relevantes quanto eventos militares ou econômicos de grande escala. E enquanto novas informações surgem, governos, analistas e mercados internacionais observam atentamente cada movimento, conscientes de que qualquer desdobramento poderá influenciar o equilíbrio estratégico global nos próximos anos.